Capítulo 45 Renascimento das profundas veias. No momento em que a gota de sangue vermelho escuro entrou no corpo de Yun-che, dezenas de manchas de sangue que eram como linhas vermelhas se espalharam em seu corpo, originadas da marca de sangue em seu peito. As linhas se espalharam em todo seu corpo em um instante. Seu peito, mãos, pernas, ouvidos e até suas pupilas estavam agora cheias de canais de sangue que pareciam como marcas demoníacas. Ugh! Naquele instante, Yun-che sentiu como se estivesse sendo apunhalado por dezenas de milhares de espadas. Uma agonia imensa era violentamente emitida pelo canto de sua boca e o fez soltar um gemido de dor. Todo seu corpo começou a tremer tremendamente, enquanto a sua visão também ficou nublada até que ela se tornou completamente uma sombra vermelha. Uma onda de dor foi emanada pela força digerindo o interior de seu corpo. Yun-che conhecia a anatomia humana como a palma de sua mão, as partes que estavam sendo digeridas, sem dúvidas eram suas profundas veias danificadas. A função das profundas veias era de suportar a profunda força, então mesmo se não houvessem profundas veias, uma pessoa ainda poderia permanecer viva e somente não seria capaz de cultivar mesmo uma quantidade mínima de profunda energia. Embora profundas veias não afetam a vida ou a morte de uma pessoa, elas ainda assim faziam parte do corpo de uma pessoa. As profundas veias danificadas sendo comidas continuamente e não os órgãos internos que estavam sendo rasgados e desfiados, outra pessoa poderia somente imaginar o degrau de miséria. Jasmine tinha acabado de dizer que essa gota de sangue imortal do Deus maligno iria devorar as profundas veias presentes e dar nascimento a novas profundas veias. Já que minhas profundas veias estão sendo devoradas agora, então isso significa que Jasmine não estava mentindo mais cedo. Se isso realmente pode formar um conjunto novo de profundas veias, como eu não posso aguentar esse pouco de dor? A dor indescritível continuou, era uma dor que nenhuma palavra poderia realmente expressar, uma dor que ultrapassava e muito a capacidade humana de suportar. Essa dor continuava e continuava. A velocidade que devorava as profundas veias danificadas era extremamente lenta. Nessa velocidade, isso iria durar no mínimo uns 15 minutos para terminar. Eu não preciso de nada como o poder do Deus maligno ou eu preciso de profundas veias mais fortes que as das pessoas normais. Se eu pudesse apenas ter as mesmas profundas veias que todos têm, eu não teria nenhuma reclamação, mesmo se elas fossem um pouco mais fracas. Se isso realmente for verdade, mesmo se fosse 10.000 vezes mais doloroso, eu definitivamente faria isso. A dor aterrorizante fazia todos os nervos de Yun-che ter espasmos violentos, mas em seu coração tinha uma névoa de tranquilidade. Ou até, excitamento. Enquanto Jasmine forçava o sangue do Deus maligno no corpo de Yun-che, seus lábios se curvaram para cima e revelaram um sorriso muito satisfeito com a agonia dele. Lembrando das memórias de quando ela obteve dessa gota de sangue imortal, ela sabia que isso começaria a devorar forçadamente as profundas veias originais no momento em que ele entrasse no corpo. E enquanto devorasse as profundas veias, o processo seria como se as profundas veias de uma pessoa estivessem sendo cortadas, moídas, cortadas, moídas de novo e de novo. Isso sem dúvidas era uma tortura inumana, um tipo de dor suprema que até mesmo os seres mais fortes do mundo rolariam no chão e tremeriam. Você realmente pensou que eu iria apenas perdoá-lo por manchar meu corpo com seus olhos mais cedo? Esse sangue do Deus maligno realmente irá te conceder um conjunto novo de profundas veias, mas também irá transmitir a punição mais brutal em meu lugar. Jasmine sorriu cruelmente enquanto ela via as marcas demoníacas vermelhas sob todo o corpo dele, enquanto ela via seus olhos se tornarem vermelhos, enquanto ela via todo seu corpo tremer, enquanto ela via seu rosto se contorcer de dor.
Lentamente, seu sorriso esfriou e desapareceu e o que substituiu foi um rosto que expressava um choque que não parava de crescer. Seus 4 membros tremiam, todo seu corpo espasmava e suas características faciais estavam ainda mais contorcidas. Em sua testa, gotas de suor do tamanho de um feijão escorriam em uma velocidade aterrorizantemente rápida. Era impossível imaginar quanta dor era necessária para fazer o corpo reagir dessa maneira tão chocante. Entretanto, tirando aquele primeiro gemido, Yun-Che não soltou nem um único som de dor em seguida, nem mesmo um único traço. Enquanto o tempo passava, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. A expressão de Jasmine mudou para uma de completo espanto. Devorando as profundas veias. Sob uma agonia tão assustadora, ele atualmente não soltou nem um único grito de dor. O suor já tinha encharcado todo o corpo de Yun-Che enquanto todos os lugares de sua pele tremiam de dor. E ainda entre seus dentes cerrados, o fato que nenhum som escapou foi extremamente chocante. Em seu rosto distorcido havia escondida uma pequena excitação. Ele obviamente estava sofrendo uma dor suficiente para desejar a morte para escapar. Como essa reação poderia ser possível? Como pode ele, um homem comum com as profundas veias danificadas, ter tal força de vontade assustadora? Errado. Isso realmente é uma força de vontade que humanos podem possuir. Aquele tipo de dor, mesmo se fosse meu pai, ele não seria capaz de suportar tão despreocupadamente como ele esta. Esse homem mortal, comum, uma pessoa fundida com a pérola de veneno do céu, o que exatamente ele é? Nesse momento Jasmine percebeu em seu choque que ela tinha sido completamente injusta em ter desdenhado dele. Seu corpo era fraco e sua profunda força era escassa, mas ao mesmo tempo, ele exibia uma força de vontade aterrorizante que estava em uma disparidade completa com o que teria que ser. Antes, ela sempre tinha imaginado o porquê da pérola de veneno do céu, sendo um dos profundos tesouros da Vinos, atualmente iria se fundir com um humano tão baixo e inferior. Mas agora, ela tinha começado a sentir que parecia que a pérola de veneno do céu atualmente não tinha perdido sua espiritualidade, ou a espiritualidade da pérola de veneno do céu tinha enlouquecido. 15 minutos se passaram. Nesse momento, as marcas demoníacas em todo o corpo de Yun-Che se mexeram repentinamente com uma luz vermelha e seu rosto contorcido finalmente começou a se acalmar. A devoração das profundas veias tinha terminado. O que vinha em seguida era a construção do novo conjunto de profundas veias. Das áreas que tinham sido devoradas, ele sentiu o crescimento das novas profundas veias e a velocidade de crescimento era extremamente rápida, aproximadamente 10 vezes mais rápida que a velocidade em que foi devorada. O sentimento vazio de agora há pouco foi substituído por um sentimento novo de preenchimento, e a dor que ele tinha passado também se dissipou como a maré de um oceano. Seu suor já não caía mais e os espasmos de seus músculos pararam, até sua expressão se tornou calma. Yun-Che fechou seus olhos e permaneceu imóvel. Se alguém olhasse cuidadosamente, ele iria ver um sorriso gentil pendurado no topo de seus lábios. Na quietude, Yun-Che mudou em sua visão interna e olhou alegremente para o rápido crescimento das profundas veias em seu corpo. Nesse momento, ele tinha perdido todas as dúvidas das palavras de Jasmine. O renascimento das profundas veias, esse milagre inimaginável tinha realmente e claramente acontecido em seu corpo. As profundas veias de um humano começavam a crescer no dia do nascimento, e alcançavam a maturidade na idade de 14 anos. Entretanto, essas profundas veias que acabaram de nascer eram como tiros de bambus depois de uma chuva de primavera e se desenvolveram completamente depois de menos de 2 minutos.
A forma completa das profundas veias e o tamanho eram do mesmo tamanho que Yunchi conhecia das profundas veias de um humano, pelo menos ele não conseguiu encontrar nenhuma diferença quando usou sua visão interna. Sob seus sentidos fastidiosos, os locais das 54 entradas foram encontrados rapidamente. Até a distribuição e as sensações não eram diferentes que as profundas veias de uma pessoa normal. Ao mesmo tempo, fora as 54 profundas entradas, um total de 11 se abriram. Falando do ponto de vista de talento, isso era um pouco acima do normal. Entre elas não havia nenhuma quantidade mínima de alguma profunda força escondida, o nível 0 do domínio profundo elementar. Não havia o tão falado poder do Deus maligno, ou haviam atributos diferentes, elas absolutamente eram as mais normais das profundas veias. Mas Yunchi nem mesmo possuía uma lasca de desapontamento. Seu coração estava em êxtase de alegria e seu sangue fervia em todo o seu corpo. Porque essas eram profundas veias perfeitas, completas e renascidas, sem o mínimo degrau de algum dano ou algum arranhão. Isso significava que ele finalmente poderia se graduar de ser um eterno lixo inútil que não poderia avançar mais que um grau nível do domínio profundo elementar. Apesar de continuar longe de seu objetivo, seu juramento de fazer todo o clã Xiao se ajoelhar diante dele em 3 anos, não era mais tão difícil quanto alcançar os céus. Avô, tia, eu finalmente não sou mais um lixo inútil. Se vocês soubessem sobre isso, vocês definitivamente ficariam contentes. Esperem por mim. Em 3 anos eu definitivamente irei voltar para o lado de vocês, então nunca mais irei deixar vocês sofrerem humilhações ou opressões novamente. Eu irei fazer aquelas pessoas que maltrataram vocês pagarem o preço, centenas de milhares de vezes a mais. Yunchi gritou alto em seu coração. Nesse momento, a marca demoníaca vermelha parou de brilhar e desapareceu instantaneamente. Junto com isso, Yunchi finalmente abriu seus olhos. Como você se sente com as profundas veias renascidas? Jasmine estreitou seus olhos que brilhavam como uma estrela. Durante esse período de tempo, ela tinha observado ele diretamente por um tempo agora. Ele era somente 3 anos mais velho que ela, e ainda deveria ser considerado uma criança meia crescida. Além de sua boa aparência, ele não tinha mais nada digno de atenção. Mas como ele podia possuir uma força de vontade tão aterrorizante? Ele já tinha experienciado o inferno antes. Isso realmente foi um sucesso. Yunchi apertou ambas as mãos em seus punhos enquanto ele dizia excitado. Logo depois, seu tom mudou e disse confuso: entretanto, você tem certeza que isso são as tão faladas profundas veias dos deuses? Elas claramente não são diferentes quando comparadas com profundas veias normais. Quantas profundas entradas foram abertas? Jasmine não respondeu sua questão, mas perguntou de volta. 11. Yunchi respondeu. Os olhos de Jasmine brilharam com um desapontamento. Então ela disse com um tom indiferente: o que eu obtive perdendo meu corpo e quase morrendo, ultimamente somente te deu uma pequena vantagem no final. Mas em seu corpo, essa extensão é provavelmente o limite. Você pensa que qualquer um seria qualificado para possuir o poder dos deuses? Se você quiser destravar as habilidades especiais nas profundas veias do Deus maligno, então você deve abrir todas as 54 profundas entradas. Se isso tivesse aberto em torno de 20 profundas entradas, eu seria capaz de ajudá-lo a conseguir isso em 30 anos. Mas com 11 profundas entradas abertas, mesmo se você me desse 100 anos de tempo, ainda seria impossível para mim fazer isso. Abrir todas as 54 profundas entradas. Se essas palavras tivessem entrado nos ouvidos de outro alguém, essa pessoa prontamente ficaria boquiaberto devido ao choque.
Para 54 profunda entradas serem todas abertas, teria que ser as veias espirituais dos deuses das lendas. Nos milhares de anos de história do Império Vento Azul, nunca havia existido nenhum. E ainda a expressão de Yun-Che estava muito calma, e melhor que isso, ele olhou para Jasmine com um olhar anormal e curioso. Você tem certeza que isso funcionará se todas as 54 profunda entradas forem abertas? Deixe-me ver. Enquanto ele terminava de falar, Yun-Che ergueu sua mão esquerda, segurou contra seu peito e murmurou: purificação do veneno do céu. A pérola de veneno do céu instantaneamente emitiu um brilho verde escuro, dissolvido no corpo de Yun-Che e foi direto nas suas novas profundas veias. O número de profunda entradas abertas essencialmente decidiam a altura que alguém poderia alcançar durante sua vida, por causa que era extremamente difícil abrir as profunda entradas posteriormente. Medicamentos milagrosos extremamente avançados, oportunidade e sorte, nenhum desses fatores poderiam estar faltando. Usar forças externas para abrir as profundas entradas viriam acompanhados de riscos extremamente altos, que até mesmo o menor erro poderia causar um dano irreparável para as profundas veias. No continente profundo céu, em torno de 99% dos praticantes do profundo não tinham nenhuma profunda entrada adicional aberta. Mas, que tipo de existência era a pérola de veneno do céu? Com seu poder de purificação imbatível, limpar as profundas entradas fechadas era tão fácil quanto sacudir as mãos, e não traria nem o menor risco. Naquela época, na cidade nuvem flutuante, ele tinha usado as agulhas de prata para injetar o poder de purificação da pérola de veneno do céu nas 54 profundas entradas de Siakingui. Não apenas ele abriu todas as profundas entradas fechadas dela, todas as profundas entradas abertas desde seu nascimento também foram purificadas, fazendo sua profunda força impecavelmente primitiva, sem a mínima quantidade de impureza. Entretanto, Siakingui era outra pessoa e usar o poder de purificação da pérola de veneno do céu nos outros tinha que ser um pouco problemático, não importa o que resultava nele ficando cansado até a morte depois de cada vez. Mas purificar suas próprias profundas veias era tão fácil quanto brincar com seus próprios dedos. Sob o comando de Yun-Che, o poder de purificação da pérola de veneno do céu fez uma viagem através de cada uma de suas 54 profundas entradas com tranquilidade. Yun-Che quase ouvia o som de esai das profundas entradas fechadas se abrindo. Nem mesmo meio minuto depois, todas as 54 profundas entradas das profundas veias renascidas estavam abertas. Tudo bem, todas as 54 profundas entradas estão abertas. Agora o que? Yun-Che disse com uma expressão relaxada. Depois que ele terminou de falar, ele não tinha ouvido uma palavra de Jasmine por um longo tempo. Entretanto, quando ele ergueu seu olhar, ele descobriu que os olhos de Jasmine estavam completamente abertos, e o olhar que o assistia, era como se ela estivesse olhando para um monstro de forma estranha.